Neste 15º domingo do tempo ordinário, a liturgia nos apresenta o capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Lemos do versículo 1 ao versículo 23. Este capítulo nos apresenta aquela que é chamada a princesa de todas as parábolas, a parábola do semeador. Jesus se senta num barco, pois uma grande multidão se reúne ao seu redor e começa a ensinar. O sentar, como sabemos, é sinal de autoridade. Ele é o mestre e, como mestre, dá a sua palavra, esta semente fecunda que cai na terra, no campo, no coração de uma multidão de pessoas. Porém, não todo mundo entende a parábola, por isso acontece que os apóstolos, à parte, perguntam a respeito dela. E perguntam por que Jesus fala em parábolas. Assim, Jesus dá a explicação da parábola. Ele fala das sementes que caem no caminho, onde os pássaros vieram e comeram. Outras sementes caíram num terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e de repente as sementes brotam rapidamente porque a terra não é profunda. Mas quando aparece o sol, logo as plantas secam e queimam, porque não têm raízes. Outras sementes ainda caem no meio dos espinhos. Os espinhos crescem e sufocam as plantas. Finalmente, outra semente irá cair em terra boa, onde vão produzir a base de 100, 60 e 30 frutos por semente. Por que esta parábola é chamada princesa das parábolas? Porque realmente fala daquilo que é essencial, isto é, da escuta, pois da escuta depende a nossa fé. Da nossa capacidade de escuta depende a fecundidade da palavra, que em si é poderosa para produzir, como diria São Paulo, muito mais daquilo que nós podemos pensar ou desejar. E por isso São Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, que a fé vem daquilo que escutamos, por meio da palavra de Cristo. Como poderão, de fato, diz São Paulo, ser salvos aqueles aos quais não será anunciado o Evangelho? Nós temos então duas necessidades. A primeira, aquela de acolher a palavra, a segunda, de permitir que esta palavra possa dar fruto. O homem precisa da palavra e precisa da escuta para que esta palavra se torne fecunda e possa gerar salvação na própria vida. Mas ainda precisamos anunciar a palavra para que gere fruto para todos aqueles que poderão ouvi-la. É por isso que o primeiro mandamento da Bíblia, diferentemente daquilo que muitos pensam, não é amarás o Senhor teu Deus, mas é, como lemos em Deuteronômio 6,4, escuta Israel, Yahvé nosso Deus, Yahvé é um. Portanto, amarás o Yahvé teu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Isso significa que o amor é consequência da escuta. É escutando e acolhendo a palavra de Deus que eu aprendo a amar. Acolher a palavra é acolher o amor de Deus no meu coração. Assim poderei amar a Deus com este mesmo amor que acolho e amar o próximo como a mim mesmo. É belíssimo porque Jesus se encontra com uma multidão e, como bom semeador, espalha generosamente a semente da palavra, porque Deus ama a todos. O Evangelho diz que Ele faz resplandecer o sol sobre os bons e os maus, faz chover sobre os bons e os maus, e parece até um desperdício. O Senhor espalha esta semente até onde sabe que não dará fruto ou dará pouco fruto, pois Deus nos ama sem medida. Ele derramou seu sangue sobre nós e deu esta palavra para que cada um de nós possa encontrar nela a salvação. E aqui entra a nossa responsabilidade pessoal. Precisamos tornar-nos verdadeiros discípulos, que realmente desejem aprender de Cristo, pois escutar a palavra significa colocá-la em prática. Por isso, o coração do Evangelho tem este convite: que tem ouvido, ouça. Os discípulos, então, como lemos no versículo 10, se aproximaram e perguntaram por que ele
falasse ao povo em parábolas. E o motivo é que o Senhor respeita a nossa liberdade. Como disse São João Paulo II, toda a nossa vida é uma parábola. Deus se revela através da natureza, através de todas as circunstâncias da nossa vida, através de cada encontro. Deus fala em parábola porque deseja despertar no nosso coração aquela busca, aquele desejo de poder entrar em profundidade, de cavar no terreno para encontrar aquele tesouro escondido que está encerrado em cada palavra. Precisamos aprender então a ouvir de forma profunda para entrar em intimidade, em comunhão com Cristo, nosso Mestre. Como discípulo, eu sigo, escuto, peço explicação. Como discípulo, me pergunto o que esta palavra quer dizer para a minha vida e como fazer da minha vida uma palavra de Deus. Tornar-me cristão, de fato, significa tornar-me uma palavra viva que todos possam ler, através da minha vida. Jesus é a palavra feita carne e me ensina a encarnar a palavra em todo o meu viver, para que os homens, vendo as minhas obras, como lemos no Evangelho, glorifiquem o Pai que está no céu. Biblicamente, de fato, escutar significa praticar, colocar em prática. Só assim a escuta se torna profunda e a semente dá fruto. Esta escuta leva à intimidade com Cristo, com o coração dele. Por isso, na última ceia, Jesus dirá: chamo-vos amigos, porque tudo o que tinha do Pai eu quis revelar para vocês. Ele quer falar comigo. Por isso, toda manhã eu preciso despertar o meu ouvido para escutar a palavra e pedir como um mendigo do amor: fala, Senhor, o teu servo te escuta. O Senhor deseja despertar o nosso desejo e, através das parábolas, nos convida a descobrir passo a passo, cada vez mais profundamente, este mistério do seu amor. Ele quer cavar no campo do nosso coração. E aí nós temos, nesta parábola, exatamente os passos daquela que é chamada Lectio Divina, a capacidade de ler a Escritura, isto é, o compromisso a escutar esta palavra de Deus. O Senhor ensina primeiramente que precisamos ler, depois meditar e depois viver esta palavra. São exatamente os passos da leitura orante do Evangelho. Os padres nos ensinam a ler atentamente e ativamente a palavra através deste método. Às vezes nós damos como já conhecida a palavra e precisamos, pelo contrário, quase que silabar, palavra por palavra, para que esta palavra não seja aquela semente que cai na beira do caminho quando escutamos superficialmente. De fato, se escutamos de forma distraída, sem sede, sem atenção, sem fome, esta palavra, acontece que os pássaros, dirá Jesus, o demônio, rouba logo a força da palavra. A primeira tentação, então, é a distração. A tentação de não parar para escutar, de ter o coração desatento porque é cheio de outras preocupações. Precisamos ler atentamente, depois meditar e penetrar em profundidade. Não escutar a palavra com entusiasmo superficial, de quem não sabe deixar as raízes da palavra penetrar profundamente no próprio coração. Precisamos meditá-la de verdade, para não ser como aquela outra semente que cai perto das pedras, onde tem umidade, logo cresce, mas logo também seca, perante o sofrimento, as perseguições, as dificuldades, como diz Jesus na explicação, porque não tem raízes. Por isso os padres da igreja diziam que precisamos ruminar a palavra. Em outras palavras, escuto a palavra, medito a palavra e rumino a palavra durante o dia, para lembrá-la continuamente e colocá-la em prática. Esta é a semente que, caindo em terra boa, me permite de dar fruto e fruto abundante. Nós precisamos, então, dar estes passos e, finalmente, partilhar esta palavra entre nós. Partilhar os frutos da palavra
e proclamá-la, para que a nossa evangelização seja realmente eficaz e fecunda. Interessante que Isaías, no capítulo 55, nos fala que a palavra nunca voltará ao Senhor sem trazer frutos pelos quais foi enviada. Cada um de nós é uma palavra viva. Cada um de nós é chamado ao longo da vida, a cada dia, em cada momento, a acolher a palavra de Deus, aquela palavra que Deus me dirige pessoalmente, através dos acontecimentos, através do diálogo profundo com Ele, através de uma vida de oração que se faz vida na minha vida. Assim foi para São Francisco e para todos os santos. Pensamos, por exemplo, em São Francisco, que dizia que nós temos que pregar sempre a palavra e, quando for necessário, até com palavras. A nossa vida deve tornar-se evangelho vivo, que todos possam ler. Da criação, espera a revelação dos filhos de Deus, como disse São Paulo na carta aos Romanos. Deus e a natureza inteira clamam para que você e eu possamos tornar-nos esta palavra viva para a salvação do mundo. É belíssima, terminando, a experiência vivida, por exemplo, por São Bento, que ficou 3 anos em silêncio, isto nos primeiros séculos da Igreja, em Subiaco, perto de Roma. Aí somente escutou a palavra, meditou a palavra, orou na intimidade do coração para conhecer Cristo intimamente, contemplando o seu mistério. Através dessa experiência, ao redor de São Bento, naturalmente, cresceu o primeiro movimento monástico, a mais antiga ordem monástica da Igreja, que gerou 15 papas, inúmeros bispos e monges, que viverá na santidade. São Bento, com a sua vida feita a palavra, atraiu e ainda atrai uma multidão de pessoas que souberão transformar a história, transformar a realidade social, a realidade cultural, a realidade econômica da época. De fato, a palavra é viva, eficaz, não apenas gera espiritualmente, mas gera uma transformação profunda. E Bento, com a sua regra ora et labora, ora e trabalha, conseguiu recuperar e tornar frutíferas imensas áreas da Europa, onde só havia malária, pobreza e miséria. Esta é a força da palavra, que quer agir em nós e que quer revelar aquela beleza, aquela potência, aquela infinita capacidade de amar que em cada um de nós está presente. Que o Senhor te dê a graça neste tempo de buscar esta intimidade, esses momentos no silêncio, para que a palavra penetre profundamente na tua vida, transforme a tua vida, a vida daqueles que vivem ao teu redor, a vida dessa sociedade que espera a revelação dos filhos de Deus. Estas dores de parto, este novo tempo que nasce, seja fruto também da tua escuta e da tua vida, que se torna palavra viva para todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a sua face sobre ti e te dê paz. Um bom domingo para todos. Paz e misericórdia.